e nós sempre agradecemos ao Senhor por eles. E naturalmente nós elegemos os nossos heróis, e todos os que são crentes têm muitas vezes aquelas figuras especiais do Velho e do Novo Testamento que muito apreciam. Às quartas-feiras nós temos falado de Abraão. Abraão é um herói. Aliás, nós o conhecemos como um herói da fé. E louvamos ao Senhor porque ele foi, na verdade, um crente extraordinário e muito realizou para a glória do Senhor e para a bênção. Ainda hoje, nós que somos das famílias da terra, temos a bênção que foi prometida a Abraão. Nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Meus irmãos, o que nós podemos, neste momento, concluir é que um dia Deus chamou Abraão. E quando Deus o chamou, chamou-o para o abençoar, para lhe dar uma grande missão, para o dirigir, para que todas as famílias da terra fossem beneficiadas. Nós podemos acreditar sempre que quando Deus nos chama, Ele chama-nos para o nosso bem. Nunca Deus nos chama para nos fazer mal. Deus não faz mal. Ele só faz o bem. O seu amor é constante. Deus amou-nos, ama-nos. Não há quem nos tenha maior amor. E ainda que às vezes nós não saibamos, ainda que às vezes nós não possamos compreender tudo, Ele está sempre a ajudar-nos, a abençoar-nos, a dirigir as nossas vidas. Quando Deus chama Abraão, Ele faz um pedido. Meus irmãos, nós podíamos pensar, mas Deus chamou-o para lhe dizer que ele devia oferecer o seu próprio filho. Mas que Deus é este? O que é que Deus vai fazer com aquele homem? Mas Deus chamava-o exatamente para o abençoar. E Deus o abençoou, porque Deus lhe queria muito bem, porque o amava e porque nos ama também a nós. Ele nos chama muitas vezes. Que nós possamos responder sempre com entusiasmo, com alegria, com prontidão, como Abraão fez. Os irmãos lembram-se como é que Abraão respondeu ao chamamento de Deus? O que é que ele disse? Eis-me aqui. Quando Deus o chama, ele diz: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Faz em mim a tua vontade. E o Senhor então falou ao seu coração. E nós podemos esperar que o Senhor fale aos nossos corações. Sempre. E há, na verdade, desígnios extraordinários no nosso Deus. E podemos esperar isto nas nossas vidas também. Os irmãos sabem o que é que Deus pediu a Abraão? Que ele oferecesse o seu próprio filho em holocausto. A oferta holocausto é a oferta que é toda oferecida ao Senhor. Toda ela é consumida, é dada inteiramente ao Senhor. Havia muitas ofertas que o povo de Deus oferecia no Velho Testamento. E muitas delas podiam ter, certamente, outros desígnios. Mas a oferta do holocausto era inteiramente oferecida ao Senhor. Não podia ficar nada no altar que não fosse consumido. Tudo era oferecido a Deus. Esta era a oferta que o Senhor pedia. E os irmãos recordam-se o que é que o Senhor disse no texto bíblico? Vamos ler no texto bíblico. Gênesis capítulo 22, para recordarmos, para refrescarmos a memória
Vamos abrir então as Escrituras. Este é um momento de estudo bíblico. Devemos então procurar na Bíblia aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E diz no capítulo 22, no primeiro verso: e aconteceu depois destas coisas que tentou, ou melhor ainda, provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Meus irmãos, o que era esta terra de Moriá? O que é que Deus estava a pedir a Abraão? Que ele fosse e apresentasse ao Senhor aquela oferta do seu filho em holocausto, na terra de Moriá. Isto significa que era no Monte Sião, exatamente no local do templo que estava em Jerusalém. Era para ali que o Senhor estava a pedir que Abraão levasse o seu filho para que ele fosse oferecido. E na verdade Deus poupou Isaque. Ele não teve necessidade de apresentar ao Senhor aquela oferta, mas houve alguém que apresentou a oferta de holocausto. Foi Deus que ofereceu o seu próprio filho no mesmo local, na mesma terra de Moriá, no Monte Sião, em Jerusalém. Ali Deus ofereceu o seu próprio filho, que foi uma oferta completa. O Senhor Jesus havia de dizer: tudo está consumado. E o termo é o mesmo. O holocausto foi cumprido. Tudo foi entregue. Tudo está feito. É por isso que hoje nós não precisamos de fazer nada para a nossa salvação. O Senhor fez tudo. Consumou a obra da nossa salvação. E ali naquele lugar, onde Abraão não imolou o seu filho, Deus, o nosso Pai, imolou o seu unigênito filho, o Senhor Jesus. Ele foi sacrificado por nós, ali naquele lugar. Meus irmãos, nós temos que agradecer muito a Deus, porque Deus é cheio de misericórdia e manifesta a sua misericórdia de tantas formas, de tantas maneiras, particularmente na salvação que Ele nos oferece de um modo completo, de uma maneira tão extraordinária, tão sublime, que tanto significa para as nossas almas. E continuando, meus irmãos, a nossa peregrinação com Abraão, diz no verso 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, neste caso era Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E havendo adorado, tornaremos a vós. A consciência de Abraão, meus irmãos, é que ele ia naquela peregrinação, por aquele caminho, realizar uma obra que era ainda e muito mais uma adoração a Deus. Ele ia adorar a Deus, oferecendo o seu filho. Como é belo, como é, meus irmãos, tão importante
e tão desejável que a nossa vida seja uma oração, seja uma adoração completa ao Senhor. O que estamos a fazer na vida é para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para honrar ao Senhor. Em casa, meus irmãos, em nossas casas, adoramos nós ao Senhor, naquilo que fazemos, na vida que temos, no modo como procedemos, no nosso trabalho. Hoje nós sabemos que é difícil, o trabalho não é fácil para ninguém e também muitas vezes nós ouvimos falar de desentendimentos, de dificuldades entre o patrão e o empregado, entre os colegas. Por isso não é fácil, mas se nós pudermos, meus irmãos, como é bom que façamos o nosso trabalho, que façamos o trabalho que o Senhor nos deu, como ainda uma adoração, como um serviço, como um testemunho ao Senhor, porque Ele certamente se alegrará e receberá nosso gesto de louvor, de adoração, em todo o lugar, aonde nos encontremos. Não é só no templo. Nós muitas vezes dizemos: vou ao templo para adorar a Deus, mas o resto da nossa vida não é também para adorar a Deus? Não adoramos a Deus lá fora? Não adoramos a Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar? Não adoramos a Deus em tudo quanto estamos a fazer? Meus irmãos, a nossa vida tem de ter realmente este grande exercício que devemos fazer com muita dedicação, com muita entrega, com muita renúncia às vezes, de em tudo procurarmos adorar a Deus. E aquilo que também nos impressiona neste versículo, que certamente os irmãos já notaram, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão confiava que ia voltar, não sozinho, mas ele e Isaque. Tornaremos a vós, está no plural. Nós vamos voltar. É por isso que ele é o pai da fé. Ele tinha fé. Ele não sabia como. Quando o filho lhe pergunta: está aqui tudo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, tudo está aqui, mas a vítima onde está? O que é que Abraão responde? O Senhor proverá, meu filho. Ele sabia que o Senhor tinha a solução. Ele ia dar a resposta no momento próprio, na ocasião em que fosse necessário. O Senhor lhe indicaria a vítima. É por isso que ele agora diz: nós voltaremos a vós. Meus irmãos, nós precisamos ter muito esta fé, esta confiança. Nós precisamos de esperar no Senhor. Não sabemos como. Não sabemos como é que Deus vai fazer, não é? Não sabemos como Deus vai operar. Não sabemos como Ele vai responder. Mas Ele certamente, se prometeu, Ele cumprirá. Ele não deixará de honrar a sua palavra. E continuando, meus irmãos, esta peregrinação diz no verso 8: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Assim caminharam ambos juntos.
era um companheirismo muito cheio de riqueza espiritual, meus irmãos. Aquele pai e aquele filho caminhavam juntos. Os dois iam lado a lado. Eles, ainda que com ideias diferentes do que se estava a preparar para acontecer, o filho tinha a sua inquietação, mas onde está a vítima? O pai ainda não tinha a resposta, ainda não tinha o objeto que o Senhor lhe iria mostrar, ainda não estava tangível a resposta de Deus. Caminhavam assim juntos, mesmo com toda aquela apreensão, com todas aquelas dificuldades que estavam para acontecer, eles estavam juntos, lado a lado. Às vezes nós temos pena que alguns casais não continuem juntos, mesmo quando surgem dificuldades. Não continuem juntos os pais com os filhos, mesmo quando há desinteligências. Se permanecermos juntos, é possível a resposta, é possível a solução, é possível o milagre. E Deus sabe como operar milagres. E eles estavam ali, lado a lado. Talvez a posição de Abraão fosse distanciar-se do filho para não ouvir mais aquelas perguntas que o filho lhe fazia, que eram perguntas inquietantes, que ele não sabia como responder, mas mesmo assim caminhavam juntos. E isto, meus irmãos, leva-nos também a pensar na nossa necessidade de caminharmos juntos, uns com os outros, na igreja. Nós precisamos de cada vez mais cultivar esta fraternidade, este amor. Os irmãos têm de caminhar juntos. A igreja tem de ter uma compreensão muito nítida daquilo que o Senhor nos pede. Só um é o vosso Pai, todos vós sois irmãos. Alguns, por brincadeira, costumam dizer, mas às vezes somos irmãos desavindos. Não, nós queremos ser irmãos unidos, irmãos com amor, irmãos que procuram ajudar-se sempre no caminho. E o Senhor certamente nos irá abençoar quando nós caminharmos juntos. Foi para isso que Ele nos deu a igreja. Foi exatamente por isso que Ele declarou ser o Pai e que nós éramos irmãos. Precisávamos de dar as mãos uns aos outros para que, fortalecidos, pudéssemos assim enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas. Porque é que não devemos ficar juntos e ir lado a lado? Há algum motivo, há alguma razão? Se existe, vamos fazer com que desapareça. O próprio Senhor também nos dá regras para podermos conviver. É certo que cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de ser, nem todos somos iguais. Uns falam mais alto, outros falam mais baixinho, uns são mais ríspidos em falar, outros são mais brandos. Alguns são muito entusiastas, outros são muito pouco dados a ajuntamentos. Mas, meus irmãos, o Senhor deu-nos algumas regras. Uma das regras que Ele deu para a sua comunidade, para os seus filhos, para nós que somos irmãos na igreja,
foi que nos amássemos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E como? Como quem? Como quem? Como eu vos amei. Nós temos esta ordem. E curiosamente também o Senhor dá-nos uma regra de ouro, uma regra áurea. Tudo quanto quereis que vos façam, o que é que diz? Fazei vós primeiro, fazei vós também, fazei vós igualmente, fazei-o aos outros o que quereis que vos façam. Meus irmãos, assim nós iremos ter certamente recursos para podermos caminhar juntos. Como o Senhor nos aconselha, não julgueis, não é? Nós não precisamos de andar toda a vida a julgar-nos uns aos outros. Para quê? Não somos todos pecadores? Se alguém não é pecador, seria eu que sou santo, não é? Mas todos nós, mesmo eu que sou santo, sou pecador. Como não seremos nós todos pecadores? Então porquê é que havemos nós de nos julgar tão facilmente? E o Senhor Jesus até usava aquela ilustração: porque é que tu olhas o que está no olho do teu irmão, aquele pequenino cisco, aquela pequenina ponta que lá está, quando não vês a trave que está no teu olho? É necessário, pois, que nós tenhamos em atenção tudo isto, para que possamos caminhar juntos, para que possamos ser uma comunidade que verdadeiramente se ama. E por fim, meus irmãos, diz o velho patriarca: eis-me aqui. É interessante que ele dá esta resposta ao Senhor quando o Senhor o chama. O Senhor chama-o quando lhe pede o seu filho Isaque. E o Senhor volta a chamá-lo no final, quando o Senhor diz, mas no verso 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse, o que é que ele disse? Eis-me aqui. Respondeu exatamente o mesmo como tinha respondido quando o Senhor o chama. Depois de todo aquele longo percurso, depois de toda aquela longa experiência, depois do Senhor o ter provado, depois do Senhor ter massacrado o seu coração de pai, ele volta a responder: eis-me aqui. Parece não estar magoado, pois não. Ele não está zangado com o Senhor. É interessante, meus irmãos, ainda que pareça estranho, às vezes nós falamos com alguns crentes que dizem: eu estou muito zangado com Deus. Estou zangado com Deus, porque Deus não respondeu, porque Deus não fez como a pessoa queria. Então a pessoa, enfim, diz aquilo, talvez de ânimo leve, não pensando muito bem, mas diz: estou zangado com Deus. Mas ele não estava magoado, não estava aborrecido. E quando o Senhor o chama, diz-lhe: eis-me aqui. A jornada de Abraão vai terminar em vitória, como a nossa, meus irmãos. Deve terminar sempre em vitória. O nosso caminho é para a vitória. Nós não estamos a caminhar para a derrota. Nós caminhamos sempre na direção da vitória. E, assim sendo, necessitamos de levar na nossa bagagem, como coisa mais importante, a fé. A fé de Abraão. A fé que opera nas nossas vidas. O Senhor Jesus era muito claro quando dizia que era importante a fé.
em tudo quanto nós fazemos, em tudo quanto nós decidimos. Lembram-se, meus irmãos, como é que o Senhor Jesus respondia quando alguém vinha ter com ele e lhe pedia para ser curado, como o cego, como a mulher samaritana, como também a mulher que tinha um fluxo de sangue. Como é que o Senhor respondia? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Aquilo que ia ser feito, aquilo que ia ser operado, aquilo que iria ser o milagre que o Senhor oferecia, era feito segundo a fé. Nós precisamos muito de ter realmente fé. E se assim é, meus irmãos, resta-nos fazer como os discípulos fizeram. Quando um dia vieram ter com Jesus e disseram: Senhor, nós temos fé, mas aumenta-nos a fé, acrescenta-nos mais fé. Nós precisamos de pedir ao Senhor que nos dê mais fé. Temos alguma, é verdade, temos alguma, temos fé, somos pessoas de fé, mas precisamos de ter mais ainda, para que o Senhor Deus seja glorificado em tudo nas nossas vidas. Que Ele nos abençoe.